E aí, tudo bem? Saíram os anúncios da Panini de Marvel e DC para dezembro de 2023, então vamos lá falar dos clássicos. Lembrando que a gente considera aqui materiais clássicos aqueles que foram publicados nos Estados Unidos até o ano 2000. Importante lembrar que aqui a gente não mostra só o que falaram na live da Panini, mas de todos os lançamentos clássicos Marvel e DC do mês. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino para ser avisado quando tiver vídeo novo no ar e ajuda a divulgar esse vídeo, compartilha, manda naquele grupo de WhatsApp da galera e segue a gente no Instagram, tá? HQ Você Precisa Saber, tudo junto. Dessa vez começamos pela DC Comics, a saga do Flash 5, 3 anuais do Flash reunidos, incluindo um relacionado à saga Armageddon 2001. Esse material foi publicado nos Estados Unidos originalmente a partir de 1991, reúne as edições Flash Annual 4 a 6 e Flash Special 1, roteiro de Mark Waid, arte de Phil Hester e Travis Charest, 176 páginas, R$ 49,90. A saga do Batman 33, a primeira aparição de Azrael, o homem que se tornaria o Batman durante a saga Queda do Morcego. Se você quer que a saga do Batman chegue até o ponto da Queda do Morcego, você não pode perder esse número. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1992. Reúne as edições Batman Sword of Azrael 1 a 4 e Secret Origins 39 e 44. Roteiro de Danny O'Neill, Jan Sternad e Len Wein. Arte de Joe Quesada, Kevin Nowlan e Tom Grummett. 144 páginas, R$ 39,90. País Livre, um conto da Cruzada das Crianças. Os garotos detetives mortos se juntam ao feiticeiro Timothy Hunter para investigar o desaparecimento de crianças e vão parar no País Livre, um lugar onde as crianças nunca envelhecem. Essas histórias saíram originalmente nos Estados Unidos a partir de 1993, reúne as edições The Children's Crusade 1 e 2 e Free Country, A Tale of the Children's Crusade. O roteiro é de Neil Gaiman, Jamie Delano e Alyssa Whitney. Arte de Chris Bacalo, Peter Snejbjerg e Peter Gross. 200 páginas, R$ 99,90. Para mim, o lançamento mais legal da DC em dezembro é Liga da Justiça Ano 1, a origem recontada da Liga. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1997. Reúne as edições JLA Year 1 a 12. Roteiro de Mark Waid e Brian Augustine. Arte de Barry Kitson, 328 páginas, R$ 149,90. Batman Gritos na Noite, uma edição com arte sensacional. O Batman é acusado de assassinar um criminoso. Essa história foi publicada originalmente nos Estados Unidos em 1992. Reúne a edição Batman Night Cries. Roteiro de Archie Goodwin, arte de Scott Hampton. 96 páginas, R$ 56,90. Sandman apresenta volume 8, Teatro da Meia-Noite. No fim dos anos 30, um misterioso mascarado chamado Sandman anda pelo mundo decadente, enquanto o Senhor do Sonhar permanece preso. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1995. Reúne as edições Sandman Midnight Theater 1, Destiny, A Chronicle of Destiny Foretold 1 a 3 e Vertigo Winter's Edge 1 e 3, por Neil Gaiman, Alyssa Whitney, John Bolton, Kent Williams, Matt Wagner e Ted Christiansen. 248 páginas, R$ 79,90. Hellblazer 5. O cigarro acaba com Constantine e ele enfrenta seu pior inimigo, o próprio corpo. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1990. Reúne as edições Hellblazer 34 a 46. Roteiro de Garth Ennis, arte de Will Simpson. 352 páginas, R$ 155,90. E outro grande lançamento de dezembro, o segundo ônibus de Preacher. Jess Custer continua em busca de Deus, que continua ausente. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1997. Reúne as edições Preacher 34 a 66, Preacher Special The Good Old Boys 1, Preacher Special The Story of You Know Who 1, Preacher Special One Man's War 1, Preacher Special Tall in the Saddle 1. Roteiro de Garth Ennis, arte de Steve Dillon, John McCrea e Carlos Esquerra. 1.104 páginas, R$ 434,90. Agora vamos para Marvel. Homem-Aranha Tormento, o clássico do McFarlane, volta na Marvel Essenciais.
O Aranha enfrenta o Lagarto e a Calypso. Essas histórias foram publicadas nos Estados Unidos a partir de 1990. Reúne as edições Spider-Man 1 a 5. Por Todd McFarlane. 136 páginas, R$ 69,90. Um dos lançamentos mais legais da Marvel em dezembro é uma coisa que eu estava esperando há muito tempo. Finalmente vai sair toda a fase do Punho de Ferro do Claremont e do Byrne numa Epic Collection. A Panini e a Salvat já tinham publicado uma parte dessa fase, eles iam até a edição 7 por aí e paravam. E também publicaram a 15, né? Aquela em que o Punho de Ferro enfrenta os X-Men. Mas da 8 a 14 continuavam histórias não republicadas aqui no Brasil, só tinham saído pela Abril lá atrás. E uma delas traz a primeira aparição do Dentes de Sabre. E aqui tem também as primeiras histórias do Punho de Ferro, aquelas anteriores à revista mensal, tem também 2 Marvel Team Up com o Punho de Ferro. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1974. Reúne as edições Marvel Premiere 15 a 25, Iron Fist 1 a 15 e Marvel Team Up 63 e 64. O roteiro é do Chris Claremont, Doug Manchin e Roy Thomas. A arte é do John Byrne, Gil Kane e Larry Hama. 528 páginas, R$ 164,90. Mas o lançamento mais legal de dezembro para mim é o ônibus de Atos de Vingança, a saga dos anos 90 em que vilões trocaram de alvo e enfrentaram heróis que não costumavam enfrentar. Essa saga tá de volta, mas atenção, não tem aqui todas as histórias de Atos de Vingança, só as histórias principais que movem a trama. Tem outras histórias que são consideradas crossovers, né? Fazem parte da saga, mas não estão aqui. Eu vou falar disso num vídeo que eu vou fazer daqui a 2 semanas. Mas é uma saga bem legal, vale a pena pegar isso aqui se você puder. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1989. Reúne as edições Avengers 311 a 313, Avengers Annual 19, Avengers Spotlight 26 a 29, Avengers West Coast 53 a 55, Captain America 365 a 367, Iron Man 251 a 252, Quasar 5 a 7, Thor 411 a 413, Cloak and Dagger 9, Amazing Spider-Man 326 a 329, Spectacular Spider-Man 158 a 160 e Web of Spider-Man 59 a 61. O roteiro é do John Byrne, Mark Gruenwald e David Michelinie, entre outros. A arte é de John Byrne, Paul Ryan, Todd McFarlane, Eric Larson, entre outros. 752 páginas, R$ 309,90. A saga do Homem-Aranha 9, histórias contra o Corisco e o Fantasma Vermelho que estavam inéditas no Brasil. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1981. Reúne as edições Peter Parker 59 e 60, Amazing Spider-Man 222 e 223 e Peter Parker Annual 3. Roteiro é de Roger Stern, Bill Mantlo e David Kraft. A arte é de Bob Hall e Jim Mooney. 144 páginas, R$ 39,90. A saga dos X-Men 19. Como eu imaginava, a Panini vai publicar a história X-Men vs Quarteto Fantástico, em que os mutantes pedem a ajuda de Reed Richards para salvar a vida de Kitty Pryde após o ataque dos Carrascos. E vão começar a publicar também a minissérie X-Men vs Vingadores, que nem tem muito peso cronológico, e já tinha sido publicada pela Panini também. Essas histórias saíram originalmente nos Estados Unidos a partir de 1987, reúne as edições Fantastic Four vs X-Men 1 a 4 e X-Men vs Avengers 1, roteiro de Chris Claremont e Roger Stern, arte de John Bogdanove e Mark Silvestri, 144 páginas, R$ 39,90. Outro lançamento bem legal, Motoqueiro Fantasma, Wolverine, Justiceiro, Corações Sombrios, edição bem anos 90, e aqui tem também a continuação, que eu acho que está inédita por aqui. O Danny Cat, Logan e Frank Castle enfrentam o Coração Negro, filho do Mephisto. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1991, reúne as edições Ghost Rider, Wolverine, Punisher, Hearts of Darkness e Ghost Rider, Wolverine, Punisher, Dark Design. 112 páginas, R$ 59,90. Outra coisa que eu estava esperando, a edição definitiva dos X-Men 8. Aqui vai começar a sair as histórias dos X-Men que a Panini nunca publicou. E tem também aquela clássica aventura na Terra Selvagem com o Homem-Aranha e o Kazar, que saiu lá atrás, naquele Grandes Heróis Marvel da Abril.
Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1981, reúne as edições X-Men 144 a 153, Avengers Annual 10, X-Men Annual 5 e Marvel Fanfare 1 a 4. Roteiro de Chris Claremont, arte de Dave Cockrum, Brent Anderson, Michael Golden e Paul Smith. 480 páginas, R$ 205,90. E a saga dos Vingadores 3, a história em que os Vingadores encontram Jean Grey viva, já republicada pela Panini, o final de Guerras Secretas 2 e o início da saga com os Kangs de várias realidades alternativas que está sendo usada como inspiração para os filmes da Marvel e que a Panini já publicou no passado também. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1986, reúne as edições Avengers 263 a 268. Roteiro de Roger Stern e Jim Shooter, arte de John Buscema, 152 páginas, R$ 44,90. Esses lançamentos ainda não estão na Amazon, mas quando estiverem e você for comprar, me pede o link. Se você comprar pelo meu link, você ajuda o canal a continuar a produzir conteúdo. É isso aí, falou moçada, a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!